hoje eu quero estar dando continuidade, mais uma parte da nossa série Ame o Seu Vizinho, e falando sobre a essência de Deus, o Deus da essência, a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? O que quando você olha na palavra de Deus, quando a gente fala de essência, o que eu e você, a gente descobre quem Deus é? Qual é o coração de Deus? O que Deus se importa? Então eu vou dizer algumas coisas. A essência de Deus é amor. A essência de Deus é amor. A gente vai ver por toda a palavra de Deus um Deus que ama. Muitas vezes nós não entendemos como é que Deus expressa em amor, mas a essência de Deus é amor. A essência de Deus é amor. A gente vai encontrar uma outra essência, uma natureza bela de Deus, e porque Deus é isso, glória a Deus que eu e você nós somos beneficiados. Por exemplo, a essência de Deus é bondade e misericórdia. Se Deus não fosse bondoso, se Deus não fosse misericordioso, nós não estaríamos aqui, gente. E eu amo essa essência de Deus expressa no Salmo 23, quando diz lá bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia me seguirão, gente, todos os dias. Todos os dias. Então, por quê? Porque Deus é misericordioso. Se você esquecer, Deus vai continuar sendo misericordioso com você. Você pode até esquecer, mas Deus não se esquece de ser misericordioso. Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é amor. Gente, Deus é amor. Deus é justiça. Deus é verdade. A essência de Deus é verdade. Ele não negocia mentira. A essência de Deus é verdade. Mas eu quero falar de uma essência de Deus, que a gente encontra do Gênesis ao Apocalipse. A essência de Deus, servir. Servir. Fala comigo, a essência de Deus é servir. A essência de Deus é servir. Nós vamos ver na Bíblia toda um Deus que serve. Ele serve a Adão e Eva. Ele cria tudo ali para eles se desfrutarem. Ele serve a Abraão, ele serve a Noé, ele serve a Davi, ele serve, foi a graça dele, foi a natureza dele que deu para Salomão. Ele serviu aos reis, ele serviu aos profetas. Deus serve, a natureza de Deus é tão grande nos servir que ele deu Jesus Cristo, porque a essência dele é servir. De Gênesis a Apocalipse nós vamos encontrar uma natureza de Deus servir. Mas de Gênesis ao Apocalipse a gente vai encontrar uma natureza de Satanás querendo ser servido. Quando eu e você a gente age para servir, nós estamos agindo numa natureza de Deus. Quando eu e você nos colocamos para querer ser servido, nós estamos carregando uma natureza maligna. 5 pessoas escutaram. Quando a gente serve, a gente está expressando uma natureza de Deus. Quando a gente se coloca, é meu, eu paguei, eu mereço. Quando a gente se coloca numa posição de querer ser servido, nós estamos expressando uma natureza maligna. Natureza maligna. Então hoje a gente vai estar estudando sobre a essência de Deus servir. E aí, no sentido de que, como eu e você, nós devemos servir de uma forma que agrada a Deus. Se a natureza de Deus é servir, amém, pessoal? Então nós vamos aprender hoje aqui como servir de uma forma que agrade a Deus, expressando a natureza de Jesus. Estão preparados, gente? Primeiro, quando é que eu e você a gente serve e que agrada a Deus? Quando é a natureza de Jesus que nos transforma em servos. Quando é que para Deus, eu e você, ao servir, ele diz assim, aprendeu. Porque quando ele perceber que eu e você, a gente serve porque Jesus Cristo transformou a minha vida e a sua vida. Essa é a natureza que agrada a Deus. Porque
sem a natureza de Jesus, a gente simplesmente vai fazer. Sem a natureza de Jesus, a gente pode dar e fazer, porque todo mundo está pedindo, porque eu tenho demais, porque forçado. E é perigoso quando escuta isso aí, é perigoso quando nós estamos servindo sem a natureza de Jesus Cristo. É perigoso. Porque quando nós servimos sem a natureza de Jesus, vem orgulho, o protagonismo é nosso. A ação, ame seu vizinho, não é porque a gente é bom não, a gente não nasceu para servir, gente. Nós não nascemos, isso não é normal, assim, não é normal. O normal do ser humano, a prova é, dá uma olhadinha, o pecado arranca do ser humano a natureza de Deus que é servir. Sem natureza de Jesus, vai ser eu preciso, eu quero, é para mim. A gente não enxerga a pessoa. Eu e você, a gente precisa de Jesus. Eu e você, a gente precisa de Jesus, porque quando a gente tem Jesus Cristo, Ele faz com que eu e você, nós venhamos a enxergar a gente, enxergar pessoas. Se a gente reforma uma casa, não é porque a gente é bonzinho, não, gente. É porque Jesus Cristo entrou na minha vida e na sua vida. Quando a gente serve alguém, não é porque a gente, isso é normal, não. É porque eu e você, nós carregamos a natureza de Jesus. Eu vim de hoje dizer o que eu e você, a gente precisa ser transformado. Eu e você, a gente precisa carregar a natureza de Jesus. Eu e você, a gente precisa nascer de novo. Eu e você, a gente precisa se converter. Porque a única forma da gente servir é se a gente carregar a natureza de Jesus. A única forma é a gente carregar a natureza de Jesus. Interessante, depois você lê Lucas capítulo 10, você vai encontrar duas histórias interessantes. Na primeira história que a gente conhece é a história da parábola do samaritano. Estão comigo, pessoal? A parábola do que, gente? Samaritano. A parábola do samaritano, um cara chega e diz assim: Jesus, como é que eu vou para o céu? E ele diz assim: olha, você é mestre, você ensina para os outros, então você sabe como é que um cara vai para o céu, como é que uma pessoa é salva, como é que uma pessoa nasceu de novo. Aí ele começa a dizer: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao próximo a si mesmo. E Jesus diz assim: fantástico, bom de bola. Agora, você tem que colocar em prática. Dizer é legal, praticar é melhor. Você precisa colocar em prática. E por que Jesus Cristo colocou isso para ele? Porque ele não sabia quem era o próximo. Vocês são inteligentes. Na perspectiva de Jesus, ele era um doutor do saber. Desculpe, na perspectiva das pessoas, ele era um doutor do saber. Na perspectiva de Jesus, ele era um analfabeto de prática. E Jesus conta a parábola do samaritano. Mas a parábola do samaritano, eu tenho absoluta certeza, quando Jesus Cristo conta, aquele cara veio, ele foi assaltado, deram como morto, passou o sacerdote, olhou e foi embora, passou o levita, olhou e foi embora, o samaritano veio, olhou, cuidou, pagou, disse: se tivesse alguma despesa, paga de novo. Quando terminou aquela história, aquele homem olha para Jesus e ele percebe em Jesus que aquela história é sobre Jesus Cristo. Jesus é o samaritano que desceu do céu, olhou para mim e para você, se importou com a minha vida e com a sua vida, pagou o preço naquela cruz, por causa da graça de Deus, a graça de Deus. O samaritano é Jesus Cristo, que olhou para a minha vida, se importou com a minha vida, e Ele pagou na cruz, e vai voltar e resgatar a minha vida e a sua vida. Naquela história, por causa de Jesus a gente serve. Logo em seguida, Jesus entra na casa de Marta e Maria. Na casa de Marta e Maria, Marta começa a servir. E Maria vai para os pés de Jesus.
Na parábola do samaritano, Jesus diz assim: vai e serve. Aqui ele diz assim: não sirva. Pastor, me deu um bolo aqui na minha cabeça agora. Não, pelo amor de Deus, se o senhor parar aí, eu não vou entender nada. Por isso que eu não vou parar aqui. O samaritano aqui é Jesus. Aqui a importância que Jesus está dizendo: Marta, o que você está fazendo sem a minha presença não dá certo. Nas duas mensagens, o importante é a pessoa de Jesus Cristo. Eu e você, a gente precisa ir para a presença de Jesus. Eu e você, a gente precisa ir para a presença dele quando nós estamos servindo cheios da natureza de Jesus. Nós vamos servir de forma que agrada a Deus. Você pode dar glória a Deus por causa disso, amém, pessoal? Quando é que servir agrada a Deus? Quando é o amor por pessoas o nosso maior alvo. Quando é o amor por pessoas, gente. Gente, amor por pessoas. Quando for o meu motivo e o seu motivo seja o amor por pessoas. Gente, cuidado, gente, quando o amor pelo que eu faço é maior do que a pessoa. Quando o amor ao título é maior do que a pessoa. Cuidado. Jesus Cristo, quando ele lavou os pés dos discípulos, quando ele lavou os pés dos discípulos, você precisa entender como é que é o texto. Entre os 12, passa por uma porta, todo mundo passa pela porta e tem lá uma bacia, tem uma água e tem uma toalha. Todo mundo passa, todo mundo senta na mesa, bota os pés aqui esperando alguém para lavar. E aí, versão Costa Neto, tempo passa e ninguém lava os pés. Aí Mateus começa a reclamar: ei João, cadê o cabo para limpar os nossos pés? Eu? Sou responsável isso não. Pergunta aí a Tomé: ei Tomé, cadê o cara? Eu? Não estou sabendo disso não. E aí começaram, como diz o cearense, começaram, né, aquele fuxico ali, reclamar. E aí o pessoal diz: não rapaz, quem paga o pessoal aí é Judas. Judas, cadê o cara? Não contratou ninguém? Não, ninguém me falou não. E todo mundo reclamando ali, quem é que vai lavar os pés, quem é que vai lavar os pés? E Jesus olhando aquilo ali, se levanta, silêncio total. Derrama água, pega a bacia, pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí ele pergunta: vocês entenderam o que é que eu fiz? Eu acho que Jesus deve ter perguntado umas 3 vezes: ei gente, vocês entenderam por que eu lavei os pés de vocês? Vocês tiveram a oportunidade de lavar os pés e vocês não foram. Por que vocês não foram? E por que eu lavei os pés? Gente, porque a natureza de Deus é amor. Para Jesus é normal servir. Se eu e você, a gente se tem um encontro com Jesus, eu e você, a gente carrega amor. E se a gente carrega amor, é normal servir. É normal importar-se com gente, é normal. Eu oro para que aqui na nossa igreja tenha confusão para servir, confusão. A pessoa chega para servir no estacionamento, não dá mais para servir no estacionamento. Eu vou te colocar aqui porque está uma lista de espera aqui no estacionamento para servir 40. Corre na recepção, porque dá para você servir na recepção. E a gente não serve no estacionamento porque olha carro. A gente serve no estacionamento porque a gente vê vidas. A gente não serve na recepção para abrir porta. A gente serve para servir vidas. A gente não toca teclado. A gente serve pessoas. É sobre gente. É sobre pessoas. É sobre pessoas. Aí a pessoa vai servir na recepção: não, aqui tem lista de espera 60, mas eu tenho a impressão que lá no Kids ainda tem vaga. A pessoa corre lá para o Kids, está pior, a lista de espera é 120 pessoas. Eu oro para que seja normal, fala comigo gente, normal.
Normal, porque para você que conheceu Jesus, carrega Jesus Cristo na sua vida, você carrega amor de Deus, e quem carrega amor de Deus é normal. Eu oro para que seja normal para você, eu oro que seja normal você servir na sua casa, porque a gente não arruma quarto, a gente serve pessoas, a gente não lava louça, a gente serve pessoas. Eu oro para que seja normal você servir na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, no seu condomínio, na sua empresa, onde você for, seja normal você servir, porque você tem a natureza de Jesus Cristo. E se alguém chegar para você e dizer assim: meu Deus, tu foi bom o seu vizinho? Tu passou o dia todo? Passei. Meu Deus! Eu disse assim: por quê? Esse negócio espetacular. Não, é normal. 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 É normal. É normal. Vai ser normal. É normal. Porque essa é a essência de Deus. Jesus Cristo não fez nada espetacular. Ele lavou os pés porque era normal. Ele perdoa porque é normal. Ele é misericordioso porque é normal. Ele se preocupa com você porque ele é normal. É normal para Jesus. É normal para ele. Se é normal para ele, é normal para mim e para você. Normal para a gente. Quando é que o servir agrada a Deus? Quando, gente? Quando Jesus Cristo é o modelo para a gente servir. Ele é o modelo. Quando Jesus Cristo é o modelo por causa de Jesus, eu olho para Jesus, eu percebo Jesus Cristo, eu percebo Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, é um dos textos que eu amo sobre a essência de Jesus Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. A mais alta posição lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Quando Jesus é o modelo, é o meu modelo para servir. E qual foi o modelo de Jesus? Eu poderia falar vários exemplos, mas deixa eu falar um, pegando esse texto. Jesus Cristo deixa a glória. Olha aqui, gente, interessante. Ele deixa a glória e vem para a terra para servir, eu e você. João capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. O motivo de Jesus Cristo vir ao mundo é porque Ele amou. Ele preferiu, gente, vir para a terra. E aqui, não de forma pejorativa, mas entenda o que é que eu falou. Presta atenção, olha aqui, abra seus ouvidos. Jesus desceu o nível. Adorado, querubins, serafins, adorado, ele desce e assume a forma de servo, não porque ele precisava, mas porque ele decidiu. Ele ensina para mim e para você, se nós queremos servir na perspectiva de Jesus, no modelo de Jesus, a gente tem que deixar o nosso lugar de glória para conseguir enxergar as pessoas. Muda completamente. Muda completamente. Nós estávamos ontem na ação, e aí uma pessoa
ligou para a neném e falando da experiência dela. Ela dizendo assim: pastor, eu estou aqui, não me lembro qual que é o bairro. E ela dizendo assim: eu nunca vi tanta pobreza na minha vida. Eu nunca vi tanta necessidade na minha vida. Eu nunca vi tanta escassez. Deu vontade de perguntar: você está na África? Você está em algum país do Oriente Médio? Você está na faixa de Gaza? Não, aqui. E sabe quando é que a gente enxerga necessidade? Quando a gente deixa a nossa glória e começa a perceber que a forma como a gente vive não é o de todo mundo. E aí, só quando a gente desce, que a gente começa a perceber que o muito que a gente tem e às vezes não agradece, o muito que a gente tem e às vezes não agradece, e o muito que a gente tem e desperdiça, é o muito para muita gente que não tem nada. Você só vai perceber que você só tem muito quando você deixar a sua glória e perceber que os 30 sapatos que você tem, você só tem 2 pés. Você não precisa de outro sapato, você não precisa de outro relógio, você não precisa de outro carro, você não precisa de outra casa, você não precisa. Se você tem, é por causa de Deus, glória a Deus. Mas se você descer a sua glória, aquilo que você está desprezando é o muito para muita gente. Dados, são dados, gente. 60%, nós temos aí um país de 200 milhões de pessoas, 60% da população do Brasil vive na pobreza. Não, vocês não ouviram não. Vou repetir novamente. 60, quanto, gente? Quanto? 60% da população do Brasil vive na pobreza. $15 milhões desses 60, 15 milhões desses 60% vive com menos de R$500. Não, você não entendeu, você não ouviu. Querem mais, gente? Sobra 40%. Dos 40%, 15% vivem com mais de R$3.000. Sobra quanto? 10% vive acima de R$10.000. 4% da população brasileira vive com salário acima de R$15.000. Não, vocês não estão ouvindo não, vocês não estão ouvindo. Brincadeira. Nós aqui fazemos parte da elite. Não, pastor, eu não ganho mais de R$10.000. Você come todo dia? Você tem mais de uma roupa? Você tem problema? Você tem um problema chamado Wi-Fi? Se tem problema com Wi-Fi, é só gente do nível alto. E aí, quando é que a gente enxerga isso, gente? A gente só enxerga quando a gente desce. Porque se eu e você, a gente não descer, sabe o que acontece? E a gente vai começar a viver um tipo de vida assim: mas pastor, eu mereço o que eu desfruto. Eu trabalhei para ter. Eu sei o que eu passei para ter o que eu tenho. Ei, sabe por que você tem? Porque você tem um cérebro que quem deu foi Deus. Você só faz
porque você tem uma mão que Deus te deu. Você só come porque Deus te deu saúde para você abrir a sua boca e comer. Sabe por que você está vivo? Porque Deus disse, seja vivo. Sabe por que você está aqui? Por causa de Deus. É Deus que te dá o que você tem, a tua empresa, os teus dons, os teus talentos. Você tem o que você tem por causa de Deus. Por causa de Deus. Eu não acredito, pois eu vou fazer uma oração. Por um dia, eu vou fazer uma oração. Pastor, eu não acredito. Eu lutei. Foi eu. Pois está certo, eu vou fazer uma oração. Senhor, tira a tua mão por um dia. Não brinque. Porque a natureza de Deus é servir, a natureza de Deus é servir. Se Ele deixou a glória, Ele está dizendo para mim e para você, você quer enxergar pessoas? Você precisa descer. Ame o seu vizinho, gente, deixa eu falar uma coisa. Ame o seu vizinho. Amar a gente, servir pessoas, é a gente começar a enxergar. E por pouca coisa, a gente pode transformar a vida de muita gente. Passa um vídeo aí, por favor. Essa história que aconteceu. O pessoal consegue? Aqui o guarda-roupa. A gente só vira a cabeça assim, Mas vai dar certo, vida, vai dar certo. Ótimo. Obrigado. Quando você colocar o pé secado, você tem a certeza de que a sua vida vai ser totalmente diferente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Essa casa é tua, não é minha. Senhor, mas de hoje, Senhor, o Senhor é habitar, Pai, em corpo e alma e espírito. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu santo nome. Te agradeço pela vida de todos, que eu acordei 3 da manhã para orar pela vida deles. Que o Senhor fez a tua obra. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Louvado seja teu santo nome, Jesus. Aleluia. Meu Deus. A gente pode agradecer o nome de Jesus. Gente é sobre gente, sobre pessoas. Eu não vim aqui te constranger e dizer o seguinte, você tem que dar tudo. Não estou falando isso não. A Bíblia fala que é bênção de Deus, gente. Eu não estou falando você vender, não estou falando você dar, não estou falando, só dizendo o seguinte, tem algo, tem parte, tem algo que eu e você, a gente pode dar. Eu e você, a gente pode dar. E eu e você, a gente só vai enxergar quando a gente descer o nosso nível e for lá, e olhar, e perceber, que se a gente decidir aqui, gente, aqui, nós, aqui, 1000 pessoas hoje aqui pela manhã,
a gente decidir da parte do que a gente tem, a gente vai transformar uma cidade. Porque essa é a natureza de Deus, essa é a essência de Deus. Essa é a essência de Deus. Amém, pessoal? Só para a gente pensar. Quando é que servir agrada o coração de Deus? Quando a gente serve com o coração, é a nossa essência, quem nós somos. Não por necessidade, não por peso. Não porque temos que fazer, não, porque a gente ama, é o nosso coração, essência. Deus não força ter misericórdia, é normal para Ele. Jesus não força perdoar, é normal para Ele. Jesus não força, não é o normal. Eu oro para que a natureza de Jesus entre na nossa vida. Eu oro para que a gente possa ter o modelo de Jesus para servir. Eu oro para a gente enxergar pessoas, não pelo que a gente faz, não é valorizar o quanto a gente faz, mas é olhar pessoas. Mas eu oro também para que isso haja uma mudança de coração. Fala comigo, gente, mudança de coração. Mudança de coração. Estão comigo ainda, pessoal? Quando é que servir agrada o coração de Deus? Quando servimos abrangendo o que importa para Deus. Fala comigo, aquilo que importa para Deus. Importa para Deus. O que importa para Deus é gente. O que é que importa para a gente? Deus é gente. Gente. Dados do IBGE. E aqui eu quero compartilhar uma coisa interessante com vocês. Isso aqui IBGE, outras instituições, instituições como Impacto Social, eles trabalham dessa forma. Então vamos dizer, se é sobre gente, não é sobre cesta básica, é quem é beneficiado com cesta básica, amém, pessoal? Se a gente doou quase 30 mil cestas básicas, então segundo o IBGE, uma cesta básica beneficia em média 5 pessoas. Então nós estamos falando que impactamos 147 mil pessoas. Vou repetir. A gente impactou 147 mil pessoas. Uma doação de sangue, um saco daquele. Dados beneficiam em média 4 pessoas. Então nós estamos falando de 2.311 doações de sangue. Então nós impactamos 9 mil pessoas. 2.000 refeições foram distribuídas, são 2.000. 10 mil voluntários envolvidos, então são 10 mil pessoas servindo com o seu tempo. 360 instituições, uma média, o IBGE trabalha. Se você beneficia uma instituição, você está beneficiando diretamente 50 pessoas. Então a gente beneficiou, o que, gente? 18 mil pessoas. Quando a gente soma a ação ontem do Ame o Seu Vizinho, outra coisa, 250 peças foram doadas que transformaram em recursos para o Instituto Vida Videira. Ontem nós entregamos o Instituto, o anexo 2 do Instituto Vida Videira, que foi entregue aí com quase 1 milhão doados por pessoas da igreja. Nós estamos dizendo que o Ame Seu Vizinho impactou 260 mil pessoas. É isso que importa para Deus. São 260 mil pessoas. Isso que importa para Deus é gente, é gente, pessoas. Quando servir para gente, pessoas, importa para a gente, importa para Jesus. Quando servir pessoas, as pessoas, qual é a forma que Deus enxerga? Quando eu e você, a gente serve pessoas, as pessoas olham para Jesus. Não sou eu e você o protagonista, mas é Jesus Cristo. Eu sirvo para Jesus Cristo ser visto no meio das pessoas. O que é que importa para Deus quando o meu servir importa para Deus? E o que é que importa para Deus? Importa para Deus generosidade. Fala comigo, gente, generosidade. Vocês me permitam falar sobre generosidade? Marcos registra uma conversa que Jesus tem. E a conversa que Jesus tem, ele está com os fariseus religiosos daquela época. E o pessoal estava
perguntando por que Jesus não lava as mãos, ele não fazia os rituais, não era só lavar as mãos, os rituais de purificação. E Jesus diz assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem é o quê? De dentro do coração. E Jesus começa a falar o que é que contamina uma pessoa, o que é que distancia uma pessoa de Deus. E ele começa a falar a mentira, começa a falar homicídios, começa a falar adultério. Ele fala uma palavra, avareza. Em outra tradução, materialismo. Eu estava lendo, e o Espírito Santo diz assim, Costa Neto, avareza, para Deus, não é a definição do dicionário. E qual é a definição de dicionário? Materialismo, avareza, apego às coisas. Apego. Assim, avareza não é o apego às coisas, avareza é a independência de Deus. O problema de uma pessoa ser avarenta, não vamos falar dos outros não. O problema de eu e você, aqui e acolá, a gente carregar a avareza, apego por coisa, é que a avareza nos faz independentes de Deus. O avarento não diz isso, mas o avarento, ele diz assim, eu só preciso de uma conexão, eu só preciso ganhar mais. Se eu fechar aquele contrato, se eu isso aqui, ele bota toda, ele não diz, ele faz todo o plano dele baseado naquilo que ele pode, naquilo que ele tem. Ele nem imagina que isso é avareza. Ainda cabe mais? A avareza não sai com oração. Vocês são inteligentes, vocês já pegaram. Mas eu vou mostrar na Bíblia. Jesus chega para um cara, a gente conhece essa pessoa como o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus, Jesus, eu quero te seguir, e eu quero ir para o céu, como é que eu faço? Ele diz, olha, uma pessoa que quer me seguir, uma pessoa que quer ir para o céu, vive a palavra. E Jesus começa a citar. Não matarás, ele olha para Jesus e diz assim, Jesus, eu faço tudo isso. E Jesus diz assim, é verdade, você faz. Mas só que você tem um Senhor, um Deus. E para me seguir, você tem que ter o meu Pai como seu Senhor. Não dá para me seguir tendo outro Senhor que não seja o meu Pai. E Jesus, gente, Jesus poderia orar por ele. Orar por ele. Jesus poderia ter olhado assim, vem cá, deixa eu orar por você aqui. E toda a avareza sair do teu coração. Não poderia? Poderia. Mas Jesus não orou, porque a avareza não sai com oração. A avareza só sai com generosidade. Por isso que Jesus olha para ele assim, se você quer ser liberto, você tem que dar. Pastor, eu não tenho esse problema. Então mostra a tua generosidade. Não, vocês não ouviram não. A gente precisa ser honesto. A gente precisa ser honesto com Deus. Dizer, Senhor, mostra para Deus a tua generosidade. Mostra a sua generosidade. E não, ei, escuta aqui. Não brinque com essa área. A avareza cega uma pessoa. E eu vou te provar. Esse cara, ele escolheu o inferno sem perceber. Não brinque, essa mensagem não é para trazer peso para você. Essa mensagem é para trazer libertação para a sua vida. Generosidade não é sobre levantar dinheiro para uma igreja. Generosidade é ser liberto da avareza.
Aí Jesus se encontra com Zaqueu. Era um homem rico, era um homem próspero, era um homem importante. Ele entra na casa de Zaqueu, fala para Zaqueu as importâncias do reino de Deus. Fala para um, Jesus diz assim: dê para você ser liberto. Para outro ele simplesmente falou dele. E essa pessoa entende e diz assim: Jesus, tu és o que eu preciso. Senhor, tu és o que eu preciso. É o que eu preciso, Senhor. Deus, isso é tão real que aquilo que eu tenho eu vou dar. Para um Jesus pede, para outro não pede. Mas esse, quando ele encontra com Deus, ele encontra com Jesus, ele diz assim: Senhor, é o que eu preciso, é o Senhor. Vamos ser sinceros, gente. O que eu e você a gente precisa é só Deus. Senhor, pastor, eu só preciso de Deus. Pois eu vou fazer uma oração por você. Senhor, se Ele está dizendo, ela está dizendo isso, tira tudo. Não vou fazer essa oração não, gente. Eu não vou fazer. Isso aqui é sério, gente. Porque eu e você, nós não estamos caminhando para viver nessa terra. Eu e você, nós estamos caminhando para viver a eternidade. Você, nós estamos caminhando para viver a eternidade. Nada vai segurar você, nada vai segurar você, nada vai segurar você, nada vai segurar você. Eu e você, nós estamos caminhando para a eternidade. Fala comigo, eternidade! E agora eu vou terminar. Quando é que servir é a essência de Deus? Quando é que servir agrada a Deus? Quando a gente serve alguém que Jesus serviria. Dá uma olhadinha nos textos. Você vai ver Jesus servindo para aquela mulher samaritana. E o que é que ela representa? Quem é a mulher samaritana para mim e para você? A gente precisa procurar as mulheres samaritanas. Olha aqui para mim, gente. Preste atenção não. Presta atenção. Dá uma olhadinha aqui para mim. Todo mundo. Mulher samaritana é aquela pessoa que Jesus Cristo abre a agenda. Assim, paro tudo. Por quê? Porque eu vou para Samaria. Jesus estava na Judéia, centro político, ia para Galileia. Galileia é lugar onde, se postar alguma coisa, dá o quê? Dá like. Dá engajamento. Galileia é lugar do engajamento, é lugar do Instagram. Ei, Judéia é o lugar do Instagram. Aí ele nem fica na Judéia, nem vai para Galileia, para em Samaria. Samaria, o que é, pastor? Nem Wi-Fi tem. E Jesus para num local onde ninguém pararia para falar com uma mulher. Sabe qual é o servir que agrada a Deus? Quando você para a sua agenda, quando você abre o seu tempo, quando você diz assim: não, essa pessoa é importante, isso aqui é importante, mais importante do que qualquer coisa, eu paro. A gente precisa procurar samaritanas. A gente precisa procurar, gente, Cornélios. Quem é Cornélio? Um cara que estava... Deus manda Pedro, não dá para ir. Dá um glória a Deus aí, dá glória a Deus aí, dá glória a Deus, dá glória a Deus, mais uma vez, glória a Deus, glória a Deus. Pronto, olha para cá. Cornélio é aquele cara que ninguém acredita. Não é possível que tem gente aqui que presta. E Jesus tem. Quais são os Cornélios que a gente precisa procurar? Ei, a gente precisa ir atrás dos improváveis. Quais são os improváveis? Paulo. Quem são os improváveis da nossa vida? É aquele cara que todo mundo diz assim: isso aí não presta. Essa daí não tem perigo. Não tem quem faça. Nem o inferno quer.
São essas pessoas que eu e você, a gente tem assim, elas só precisam de uma coisa: Jesus. Jesus. É aquele cara que Jesus entra na região dos Gadarenos. Quando ele entra naquela região, ele se depara com uma pessoa. Toda vida que eu digo assim, tem jeito para essa pessoa, se tem jeito para aquele cara, tem jeito para essa pessoa. Ele se cortava, ele era cheio de demônios, queriam acorrentar, e não conseguia prender, não conseguia. Dia e noite ele vivia desse jeito. Quanto tempo a Bíblia não fala? Quando ele se encontra com Jesus, a vida dele é mudada. A vida dele é o que, gente? A vida dele é o que, gente? Mudada. Um recado para você que está nas unidades prisionais: estão dizendo que você não tem jeito, para Jesus tem. E a gente acredita que você tem jeito, porque é assim que Jesus Cristo olha para o... Ei, gente, é assim que Jesus Cristo olha para mim. Tem jeito. Nós precisamos ter o coração e começar a perguntar para Jesus: Jesus, quem é que o Senhor quer que a gente sirva? Hoje eu quero convidar você a viver o teu normal, servir. Hoje eu quero convidar você a sair daqui e a gente fazer diferença onde a gente for. Eu quero convidar você a mudar de cadeira, a tomar atitude na sua vida, a viver aquilo que importa para Deus, importa para Jesus Cristo. Eu acredito que nós estamos sentados aqui na igreja em algumas cadeiras. Eu quero terminar com essa ilustração. A gente está sentado em alguma cadeira. Olha aqui para mim, gente. Não é essa cadeira que você está sentado. Eu estou falando em uma outra cadeira. A primeira cadeira que talvez você esteja sentado aqui na igreja é a cadeira do visitante. A cadeira de quê, gente? Do visitante. E a gente fica muito feliz de você estar aqui. Fantástico. A gente vai lhe receber bem. Deixa eu te falar uma coisa. A cadeira do visitante, aqui nessa igreja, a gente celebra. Mas você precisa mudar de cadeira. Qual é essa cadeira aqui, gente? A segunda cadeira é de seguidor de Jesus. Nós não fazemos igreja somente para as pessoas se sentirem bem. Nós fazemos igreja para as pessoas experimentarem o novo nascimento e começar a seguir Jesus Cristo. Está gostando daqui? Legal. Mas essa não é a nossa proposta. Você tem que mudar de cadeira. Você precisa se converter. Você precisa mudar de vida. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Você precisa mudar o seu coração. Você precisa ter uma experiência com Deus. Qual é a primeira cadeira, gente? A segunda cadeira? Seguidor de Jesus. Mas o seguidor de Jesus tem que mudar de cadeira. Eu não sei qual é a cadeira que você está sentado. Você precisa sentar na terceira cadeira. A cadeira do membro. Ser parte de uma igreja. Ser parte de uma comunidade. Viver como igreja. Abrir a sua boca e dizer: eu tenho uma igreja. Não simplesmente 4 paredes, não. Mas é ser corpo de Cristo. Ser corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Jesus Cristo. Quem sabe hoje é mudar de cadeira, é fazer parte de uma comunidade. Porque fazer parte do corpo importa. Mas quem sabe você diz assim: pastor, eu já faço parte dessa igreja, a minha igreja não é apenas essas 4 paredes, eu sou abençoado aqui, eu sinto bem aqui, mas você precisa mudar de cadeira. Qual é a outra cadeira? Cadeira do servir. Quem sabe hoje Deus está dizendo assim: filha, deixe de sentar na cadeira de ser consumista. Deixe de sentar na cadeira de apenas consumir. Você precisa sentar na cadeira para servir. Quem sabe? Hoje é dia de você sentar nessa cadeira e começar a servir. Começar a servir aqui na igreja. Eu tenho um recado aqui para os casais. Gente, a gente tem no Kids
requisito alto para os voluntários ali do Kids, porque há algo, a gente precisa cuidar bem das nossas crianças, saber quem está servindo lá. Mas sabe alguma coisa que eu sinto no meu coração? A gente poderia ter muito voluntário se casais da igreja começassem a servir nas crianças. Casais. Pastor, eu sei que menino dá trabalho, eu sei que menino dá trabalho. Começa a servir lá. E você não vai trocar fralda, você vai amar gente. Porque sabe qual é o problema, gente, dessa cadeira? É porque a gente acha que tem que fazer coisa excepcional. Excepcional. E quando eu olho Mateus capítulo 25, Jesus diz assim: eu tive fome, você me deu de... Eu tive sede, você me deu de... Estava nu e você me vestiu. Lógico que a lista não acaba. Jesus diz assim: eu estava deprimido e foi você que comprou meus remédios. Eu estava desempregado, você me ajudou a fazer o currículo. Eu estava desorganizado e você me ensinou. Eu estava doido para ir para a igreja, não tinha condições de ir, você me pegou. E aí a gente vai no julgamento, gente, está escrito, olha lá, está escrito, está escrito. Jesus diz assim, a pessoa perguntando: Jesus, como é que eu estava desempregado, o senhor, e eu fiz o seu currículo, o senhor estava deprimido, eu comprei remédio para você, o senhor estava sem carona, eu dei carona para você, o senhor estava com fome, eu dei. Ele disse assim: toda vida que você fizer a uma das seres humanos, você está fazendo para... Se você pegar... Ai, meu tempo está bem corrido aqui, mas eu posso contar mais uma história. Se você pegar Efésios capítulo 6, finalzinho de Efésios capítulo 6, depois você olha lá, você vai encontrar um cara chamado Tíquico. Dá uma olhadinha, depois, Efésios capítulo 6, você não vai ler no finalzinho de Efésios capítulo 6, você vai encontrar uma palavra, um cara chamado Tíquico. Quem é Tíquico? Sei lá. Eu não tenho um estudo de Tíquico, eu não tenho uma oração de Tíquico, eu não tenho um livro de Tíquico. Paulo escreveu 60% do Novo Testamento. E sabe por que eu e você, Júlio? Nós temos Gálatas, nós temos Romanos, nós temos Timóteo, nós temos a carta de Tessalonicenses, nós temos a carta de Filipenses, nós temos a carta. Sabe por quê? Porque um cara chamado Tíquico. O que é que tu faz, Tíquico? O que é que tu faz, Tíquico? Eu levo as cartas do apóstolo Paulo. E sabe por que eu e você nós temos as cartas do apóstolo Paulo? Porque um cara chamado Tíquico, que a sociedade ia dizer para ele: Tíquico, tu tem muita coisa para fazer, macho, tu vai carregar pergaminho do apóstolo Paulo. Ele não carrega pergaminho, ele não carregou, ele serviu pessoas. Isso é porque ele serviu pessoas. Eu e você, nós temos as cartas do apóstolo Paulo. Pastor, e essa cadeira tem na família, tem no teu trabalho, tem na sociedade, tem na igreja. Essa cadeira aqui é a cadeira do crítico. A cadeira do crítico. Eu gostei dessa mensagem, sabe, pastor? É legal. Ah, tá bom, pastor, tá legal. É a cadeira do crítico. Pastor, tá todo mundo dizendo na igreja que o louvor é isso, aquilo, outro. Tá
Está todo mundo dizendo. Está todo mundo criticando o louvor. Todo mundo falando. Como é que um caba desse dirige louvor usando boné? Está todo mundo da igreja falando. Aí quer dizer que um boné é mais importante que o coração? Mas está todo mundo falando. Está todo mundo falando. Está todo mundo falando. Ei, gente, a cadeira do crítico só vai mudar. Ei, não critique não. Diz assim, não, pastor, não estou sentado nessa cadeira não. Pode ser hoje você não está sentado, mas aqui é acolá a gente senta nessa cadeira. Aqui é acolá a gente participa de rodas, aqui é acolá a gente participa dessas coisas aqui. Critica e não faz nada. Critica e não ajuda em nada. Critica e não dá em nada. Critica e não levanta uma palha. Critica, fala mal de todo mundo, mas é incapaz de servir pessoas. Sabe quando é que a gente vai arrancar essa cadeira do nosso coração? Se a gente sentar nessa cadeira e tiver um encontro com Jesus Cristo e pedir perdão a Deus e pedir para Deus me transformar. Eu vim hoje aqui te dizer que é hora da gente mudar de cadeira. Você que já mudou de cadeira, ei, faça mais. Quem sabe hoje Deus está dizendo, muda de cadeira, meu irmão, muda de cadeira, muda de cadeira.